programa Saber Direito desta semana é com o professor José Humberto Abrão Meirelles. O curso é sobre indenização por acidente de trabalho. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Muito bem, sejam bem-vindos aí ao Saber Direito. Eu sou o professor José Humberto Abrão Meirelles, sou professor de Direito e advogado. E o tema da nossa aula de hoje é acidente do trabalho, indenizações, cálculos e pensionamentos. Um tema bastante interessante para quem deseja conhecer os seus direitos na sua essência, na ocorrência de infortúnios que envolvem acidentes do trabalho. Muito bem. Nós vamos começar o assunto de hoje pelos danos materiais, que é o ponto mais importante a ser albergado da aula, efetivamente, que é a questão, afeita à repartição desses danos materiais. Nós temos aí muitas indagações e uma série de questões ainda sendo construídas pela jurisprudência do Brasil. Nós não temos posicionamento sobre todos os danos materiais e nem conhecimento acerca de todos, mas nós encontramos numa pesquisa ampla dentro da legislação, principalmente dentro da jurisprudência brasileira, situações específicas e pleitos que estão logrando êxito perante a Justiça do Trabalho quando se tratam de pensionamento e indenização por danos materiais. Empregado que sofre acidente do trabalho, ele tem direito, naturalmente, a receber indenização pelos danos materiais. Mas essas indenizações pelos danos materiais, elas devem ser particionadas entre, necessariamente, principalmente, a figura do pensionamento e a figura da questão da devolução de valores gastos e do seguro-saúde. Então, eu consigo pensar, num primeiro momento, ao menos em 3 pleitos que envolvem danos materiais distintos. Nós vamos começar o estudo pela figura do pensionamento. O pensionamento, ele é pago para o trabalhador que sofreu o acidente do trabalho, tá? E que ele sofre uma redução de caráter temporário ou permanente. Quando o acidente é de caráter temporário, ele vai receber apenas o pensionamento do período em que ele estava afastado e que ele retornou ao serviço. Situação que traz a maior dúvida é a figura do trabalhador que sofre um acidente do trabalho e ele fica com sequelas em caráter definitivo, principalmente com limitações físicas. É a figura do empregado que sofreu o acidente, perdeu uma perna, perdeu uma mão, perdeu um braço. Então, em razão da sua limitação física, ele acaba encontrando no futuro, ao retornar no mercado de trabalho, se porventura ele conseguir retornar ao mercado de trabalho, ele acaba encontrando dificuldade de se reinserir no mercado de trabalho. Porque existem profissões e ofícios nas quais ele não mais poderá exercer em função das suas limitações físicas. É o caso, por exemplo, de uma pessoa que vai trabalhar numa atividade em que demanda extremo esforço físico, né? Em levantamento de cargas, pesos ou eventuais atividades que necessitam, por exemplo, correr. Mas o empregado sofreu um acidente no passado que limita a sua atividade porque ele não pode, por exemplo, correr, né, ou mesmo andar, porque perdeu uma perna em eventual acidente. É o caso de mineiro, por exemplo. O mineiro, ele está lá trabalhando, tem que fazer muita força, mas ele tem que correr muito. Por que ele tem que correr muito? Porque se ele sofre um acidente lá numa mina, ele tem um desabamento, é ele correr pela sua vida. Se ele não corre, ele morre. Então, ele tem que correr. De modo que, se ele sofre um acidente em que ele perde a perna, em que ele tem a sua perna atrofiada, em que ele simplesmente sofre qualquer limitação de locomoção, ele não vai mais ter condições de voltar a trabalhar na função de mineiro. Então, ele, que sempre foi treinado e toda a vida dele trabalhou naquela atividade, ele sofreu a chamada redução da capacidade laboral. Porque quando ele for procurar um novo emprego, para tentar se reinserir no mercado de trabalho, ele vai ter que trabalhar em qualquer atividade que não seja aquela que ele desenvolvia na função de mineiro. Além daquela, nós temos outras atividades também que ele não pode exercer. Qualquer atividade que demande esforço físico, ele vai encontrar dificuldades para trabalhar, encontrar novo emprego. E isto tudo é indenizável do ponto de vista material, que é o que nós chamamos de pensionamento em decorrência da redução da capacidade laboral. Professor, e esse pensionamento, ele tem que ser pago durante a vida toda? Durante a vida toda. E como é que eu faço o cálculo desse pensionamento? Como é que eu descubro?
nós não temos um parâmetro legal exato para a fixação desse cálculo. Mas as orientações e as jurisprudências majoritaríssimas dos tribunais trabalhistas têm adotado um critério que está previsto, em especial, na lei que trata da Previdência, dos planos de benefícios da Previdência Social, que é a Lei 8.213 de 91. Esta Lei 8.213 de 91, ela traz no seu bojo uma série de dispositivos legais que demandam a atenção. Entre eles, eu destaco aqui, mais exatamente, o artigo 29 desta lei. O artigo 29, ele trata sobre a figura do salário-benefício, que é o valor de base de cálculo que deverá ser considerado para fins de cálculos previdenciários, os benefícios previdenciários que serão, porventura, devidos aos empregados. Muito bem. Só que para calcular a indenização, nós utilizamos uma tabela que está indicada neste parágrafo, neste artigo 29 aqui, desta Lei 8.203 de 91, mais exatamente o parágrafo 8º. Ele fala o seguinte: para os efeitos do disposto no parágrafo 7º, a expectativa de sobrevida do segurado na idade de aposentadoria será obtida a partir da tábua completa de mortalidade, construída pela Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos. Então, nós temos uma tabela que é conhecida como tabela de sobrevida ou tabela de mortalidade, que é a figura da expectativa de vida do brasileiro para fins de cálculo do pensionamento. Professor, como é que eu faço o cálculo desse pensionamento dessa pessoa que sofreu redução da capacidade laboral? Eu faço esse cálculo da seguinte forma: olha, este empregado, vamos supor que sofreu um acidente, ele percebia um salário de R$1.000 mensais. Quando ele sofreu o acidente do trabalho, ele tinha 25 anos de idade. A tabela de expectativa de vida do brasileiro hoje, a média do brasileiro é que ele viva mais ou menos 75 anos de idade. Diante desse fato em que ele vive 75 anos de idade, eu me deparo com aquela situação do seguinte: poxa, se ele sofreu um acidente aos 25 e ele tinha 75 anos de idade, pode viver até os 75, segundo a tabela do IBGE, ele tem 50 anos de vida ainda em que ele poderia estar exercendo algum trabalho, ofício ou profissão, mas ele sofreu uma limitação em razão do acidente. Então, vamos supor que a perícia médica constatou, por exemplo, que ele sofreu uma redução de 50% da sua capacidade laboral. A perícia médica falou: olha, de todos os ofícios ou profissões que tem no Brasil, e mesmo o seu próprio ofício, ele só pode trabalhar em 50% das atividades possíveis. Ele sofreu uma redução significativa, de 50%. Como é que eu faço os cálculos desses valores para fins de pensionamento? Olha, esses cálculos são altos, porque eles levam em consideração todo o patamar salarial que um trabalhador receberia durante a sua vida. De modo que, se esse trabalhador percebesse R$1.000 mensais, ao final de um ano, 12 meses, ele receberia R$12.000 por ano. Somando o 13º salário, chegaria a R$13.000. Só que este trabalhador, ele tinha mais uma projeção de vida, já que ele sofreu, no nosso exemplo, o acidente aos 25 anos de idade, ele teria uma projeção de mais 50 anos de vida pela frente. Ele poderia trabalhar recebendo esse mesmo padrão salarial pelos próximos 50 anos. Então, se ele tem R$13.000 por ano, este valor vai ser multiplicado por 50, que é o número de anos que ele teria, dividido pela metade, que seria 50% da redução da capacidade laboral. Então, só a título de pensionamento, o empregado que sofreu uma redução de 50% no seu salário, 50% da sua redução da capacidade laboral, ele acabaria caindo na situação onde ele teria aí R$6.000 por ano de indenização durante os próximos 50 anos. Se você fizer um cálculo muito simples, 50 vezes 6, você vai encontrar o valor de 30, não é? Então, ele teria, só de indenização aí nesse caso, um valor de R$300.000, basicamente, que ele teria direito de perceber durante este período em que ele sofreu essa redução da capacidade laboral. Nossa, professor, R$300.000 em decorrência só da indenização do pensionamento? Só da indenização do pensionamento. Por isso, os valores são muito altos. E essa é a forma de cálculo que nós usamos. Os parâmetros que nós usamos é a tabela do IBGE. A gente usa o mesmo parâmetro que a gente usa para as leis previdenciárias, nós utilizamos esse parâmetro para as leis trabalhistas. Vamos pegar a tabela de sobrevida do brasileiro, a idade que ele tinha, vamos projetar isso que ele ganharia por ano
e incidir. Por isso que é importante a perícia. A perícia é importante para saber qual o percentual de redução da capacidade laboral que este empregado sofreu. Entre 0 e 100%, ele pode ter sofrido uma redução da capacidade laboral. Eu vou pegar esse percentual, incidir sobre o salário dele, evidentemente. Então, eu vou pegar o percentual sobre o salário dele e vou multiplicar por tudo que ele ganharia até o final de sua vida. Esta é a indenização. Esse valor é feito por um pensionamento que é, via de regra, pago mensalmente. Mas é possível, pago mensalmente por quem, professor? Pelo empregador. Professor, mas isso é muito temerário. Muito temerário. Por que isso é muito temerário? Temerário porque você não sabe se daqui a 10, 15, 20, 30 anos, este empregador ainda vai existir. Se esta empresa na qual o empregado sofreu o acidente, que é responsável pelo pagamento, ainda vai existir ou se ela vai ter simplesmente fechado as suas portas. Então, nós não podemos deixar no risco do empregado ficar sem receber daqui a 10, 15, 20 anos uma indenização decorrência do pensionamento que ele teve direito em função do acidente que ocorreu há décadas atrás. Então, ele tem direito a ter uma segurança jurídica de que esse pensionamento será efetivado. E este direito, essa segurança, então, nós temos uma invocação do dispositivo legal do Código de Processo Civil, que é o artigo 475-Q, parágrafo 1º, que possibilita a constituição de capital, cujo valor será considerado bem impenhorável para quaisquer fins judiciais possíveis. Então, eu vou ter aí um capital constituído, separado, depositado numa conta, ou pode consistir em imóveis, cujo produto da sua rentabilidade ou do seu investimento seja destinado a pagar este pensionamento. E o montante deste valor investido que gera esse produto que paga o pensionamento, este montante é considerado bem impenhorável, porque não pode a empresa fazer dívidas e colocar esse bem como garantia de qualquer negócio que ela é realizado, para servir exatamente de garantia para que o empregado receba a sua pensão ao longo de sua vida. Então, ele tem direito à percepção desta indenização. Além do pensionamento, é muito importante lembrar que o empregado que sofre acidente do trabalho, ele sofreu uma limitação física. Quando ele sofre uma limitação física, este empregado, o dia que ele for deixar a empresa e for procurar um novo emprego, ou tiver na vida cotidiana dele, ele for fazer um seguro-saúde, muitas das empresas seguradoras de saúde é comum e é disso, é do conhecimento geral, que muitas seguradoras de saúde se recusam a fazer seguro de saúde quando a pessoa já possui alguma patologia ou alguma limitação física. Então, se ela tiver alguma patologia, alguma limitação física, ela fica proibida de constituir um seguro-saúde. Ela fica impedida, porque a seguradora não vai querer segurá-la. Ou, se quiser segurar, vai cobrar um valor infinitamente superior a uma pessoa que tivesse com a sua saúde plena. E, neste caso, evidentemente que o fato dessa dificuldade do empregado de conseguir fazer o seguro-saúde também é indenizável. Isso também é indenizável. E aí pode o reclamante, ao ingressar com a reclamação trabalhista, além de pedir a indenização para o pensionamento, pedir para que o empregador responsável pelo acidente de trabalho seja obrigado a pagar o seguro-saúde durante toda a vida do empregado. Então, o empregador vai ser responsabilizado para custeio desse seguro-saúde, especialmente se a empresa possuir aquele seguro-saúde subsidiado pela empresa aos seus empregados. Na ocorrência desta, ainda que extinto o contrato de trabalho, o seguro-saúde continuará sendo devido nestas hipóteses do caso concreto. Inclusive, o Tribunal Superior do Trabalho acabou editando uma súmula sobre este assunto, que foi a súmula 440, em se tratando de seguros de saúde. Eu vou abrir aqui a redação da súmula 440, para que nós possamos fazer a leitura da mesma. Tá? Extremamente importante falarmos do seguro-saúde. Normalmente, as partes esquecem de postular o seguro-saúde, eu não sei por qual motivo, não é? Mas é uma coisa que você que está atuando na área do direito, que vai graduar, graduando em direito, você que é advogado, operador do direito, não pode deixar de postular o seguro-saúde, que ele é extremamente importante para a saúde do trabalhador no futuro. O objetivo da lei é proteger o trabalhador de eventuais intempéries da sua saúde no futuro. E aí, nós temos aí a súmula 440, não é?
TST, que reza o seguinte: auxílio doença acidentário. O auxílio doença acidentário, aposentadoria por invalidez, suspensão, contrato de trabalho e reconhecimento do direito à manutenção do plano de saúde ou de assistência médica. Assegura-se o direito à manutenção do plano de saúde ou de assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, não obstante suspensos os contratos de trabalho em virtude de auxílio doença acidentária ou de aposentadoria por invalidez. Então, mesmo que o sujeito esteja afastado do seu contrato de trabalho, de qualquer forma, vai ser devido o seguro-saúde. Se bem que a súmula está limitando apenas na hipótese de suspensão, de paralisação do contrato, ele teria direito a manter o seguro-saúde. E quando extinto o contrato de trabalho, ele tem direito a receber o seguro-saúde desse empregador? Tem sim. As jurisprudências dos tribunais trabalhistas têm condenado sistematicamente os empregadores a pagarem o seguro de saúde do empregado ao longo de toda a sua vida. Ao longo de toda a sua vida. Outro detalhe de dano material que merece destaque é a figura concernente aos danos materiais decorrentes de despesas efetuadas pelo trabalhador. O trabalhador, quando ele sofre um acidente de trabalho, muitas das vezes o empregador se recusa a fazer as despesas médicas decorrentes do seu tratamento. E aí o empregado costuma pagar do seu próprio bolso para ser tratado. O que ele paga do seu próprio bolso? Remédio, cirurgias, sessões de fisioterapia. Então, todo esse tratamento, esse sistema do operatório, dos remédios, o pós-operatório, as sessões de recuperação de fisioterapia, isso tudo tem um custo. E o empregado acaba pagando muitas vezes do seu próprio bolso. Neste caso, a recomendação é que o empregado sempre pegue nota de tudo aquilo que ele está comprando para recuperar a sua saúde. Estas notas podem ser apresentadas perante a Justiça do Trabalho e deverão ser indenizadas em eventual ação trabalhista. Então, somente o dano material, ele já vai consistir em 3 coisas distintas. Nós temos a figura do pensionamento, nós temos a figura do seguro-saúde e nós temos a figura da devolução de valores já pagos a título de tratamento médico, como despesas cirúrgicas, medicamentos, sessões de fisioterapia, entre outros tratamentos médicos necessários para a recuperação deste empregado. Professor, mas eu não tenho noção ainda de quantas cirurgias o empregado vai ter que fazer em razão desse acidente. Eu não tenho noção nenhuma ainda de quantas sessões de fisioterapia esse empregado vai fazer. O que eu faço nesse caso? Bom, nesta hipótese, quando eu tiver situação onde eu não tenha exatamente noção exata da extensão do dano ocasionado, evidentemente que nós teremos uma condenação genérica perante a Justiça do Trabalho, perante o juiz do primeiro grau, o juiz do tribunal, vai dar uma condenação genérica e aí haverá a necessidade de se fazer uma liquidação por artigos ou uma liquidação por arbitramento. Nós temos situações de danos materiais muito difíceis de calcular. Basta você pensar no empregado, por exemplo, que sofreu um acidente de trabalho e perdeu uma perna. Então, ele perdeu a perna, o empregador é obrigado a oferecer para ele uma prótese mecânica, uma prótese humana. Então, o custo da prótese é muito alto, professor. A prótese custa aí, por exemplo, R$40.000 a prótese. Então, o empregador vai ter que arcar com essa despesa, vai fornecer a prótese. Mas vocês bem sabem que uma prótese, assim como todo e qualquer bem existente, está sujeito a sofrer o perecimento, está sujeito a perecer, a estragar com a ação do tempo. Então, haverá necessidade de você substituir essa prótese, essa perna mecânica, essa prótese humana por outra. Ah, professor, quanto tempo dura uma prótese? Por exemplo, uma prótese de titânio, por exemplo, ela tem uma duração razoável de 8 a 10 anos, ao fim do qual, do tempo de uso, ela deverá ser substituída. Então, quantas próteses deverá esse empregado usar ao longo de sua vida? Então, ele vai ter que usar a prótese ao longo de sua vida. Ah, professor, mas para encaixar a prótese na perna, eu preciso de uma joelheira especial, eu preciso de uma meia especial. Então, tá, a meia e a joelheira devem ser substituídas todos os dias? Se tiver que ser substituída todos os dias, o empregado só precisa de pelo menos 2. Uma para ele estar usando no dia a dia e a outra está lavando. Porque senão ele não vai ficar usando a mesma joelheira todos os dias da semana durante a vida inteira. Isso é impossível. E aí, uma joelheira, uma meia especial dessas de adaptadoras de próteses, elas têm duração mais ou menos de 1 ano e elas precisam ser substituídas. E essas meias, as joelheiras são caras, elas custam R$1.000 cada uma. Então, são R$2.000 de despesa, precisam de 2 por ano, R$4.000
por ano, só despesa com meia joelheira de adaptadora de prótese, mais o valor da prótese. Então, eu tenho que calcular isso e liquidar isso por arbitramento ou mesmo, principalmente por artigos. Há muitas condenações fixando liquidação por artigo nesses casos, onde o empregado, de tempo em tempo, vai ter que pedir essa situação, dessa substituição destas próteses aí. Pois bem, até agora, nós vimos aí a questão do dano material. Até esse momento, nós vimos o dano material e os direitos que o trabalhador tem em decorrência do acidente de trabalho. A percepção da indenização em decorrência do dano material, que envolve o pensionamento calculado sobre a tabela do IBGE de expectativa de vida do brasileiro, o tempo que ele tem de vida, como se faz esse cálculo. Vimos também a questão da devolução de valores de despesas efetuadas pelo empregado para custeio de seus tratamentos médicos, não é? E vimos, por fim, aqui também a questão do seguro-saúde, que o empregador vai ser obrigado a custear essas despesas de seguro-saúde para o resto da vida do empregado. Esses três conjuntos formam aquilo que nós chamamos a base do direito material em se tratando de acidentes do trabalho. A base não significa que não existam outros direitos materiais ainda a serem postulados. Muito bem, nós já temos algumas dúvidas aqui de telespectadores, nós vamos entrar aqui para a nossa primeira dúvida. Olá, professor José Humberto, meu nome é Ana. Bom, a minha dúvida é a seguinte: a indenização por danos materiais decorrentes do pensionamento, ela pode ser paga de uma só vez? Muito boa pergunta, Ana, muito boa pergunta. Pois bem, se ela pode ser paga de uma só vez, pode sim. Nós temos uma previsão no Código Civil Brasileiro, parágrafo único do artigo 950 do Código Civil. Este parágrafo único é o terror de todo e qualquer empregador quando o empregado sofre acidente do trabalho. Mas ele serve exatamente de resposta para que os empregadores tomem medidas que evitem ao empregado provocar o acidente. A indenização desse pensionamento, que era calculado por uma vida toda, ser pago de uma só vez. Ora, nós fizemos o cálculo aqui a título de exemplo. Se o empregador ganha R$1.000 por mês e sofre uma redução de 50% da sua capacidade laboral aos 25 anos, sendo que ele tem 50 anos de expectativa de sobrevida, eu vou pegar 13 mil, que é o salário anual dele, incluindo o 13º, vou multiplicar isso por 50 e vou dividir isso por 2, né? Porque é 50% da redução da capacidade laboral. Meu Deus do céu, vai dar valores astronômicos, 200, 300, 400 mil reais a serem pagos de uma só vez pelo empregador ao empregado, professor? Sim, a serem pagos de uma só vez. É o que reza o artigo 950, parágrafo único do Código Civil. E aí, nós vamos para a leitura aqui, ó. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se ele diminua a capacidade do trabalho, a indenização além das despesas de tratamentos e lucros cessantes até o fim da convalescência, e aí até o fim da convalescência, até o fim da vida, porque quem tem acidente que o cara não recupera nunca mais, não é? Incluirá a pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu. Agora vem um parágrafo único, o terror dos empregadores que não respeitam a legislação do trabalho. Vamos lá, parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez. De uma só vez. Espera aí, professor. Então, é um pensionamento que, num primeiro momento, deveria ser pago de forma vitalícia, mês a mês, é um pensionamento mensal que pode ser pago de uma só vez. Perfeitamente isto. Olha o que reza o parágrafo único do artigo 950. Ele faz expressa alusão. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez. Ou seja, é da vontade do empregado escolher se vai pagar essa indenização, que vai querer receber mês a mês, ou se vai querer recebê-la de uma só vez. Pois bem, nós chegamos numa discussão interessante que surge a seguinte dúvida. Professor, mas e se eu pagar a indenização de uma só vez, neste caso, o valor vai ser o mesmo? Porque, em tese, eu estaria antecipando a indenização. Eu não teria algum desconto em decorrência da antecipação dessa indenização? Bom, a jurisprudência dos tribunais regionais do trabalho tem admitido a autorização de desconto quando existe antecipação
dos valores indenizacionais que são pagos de uma só vez, desse pensionamento que é pago de uma só vez. Nós temos aí realização de uma espécie de desconto. Eu, particularmente, reputo essa tese absurda dos tribunais regionais do trabalho. Eu perfilho a tese do Tribunal Superior do Trabalho, que entende que dar desconto em decorrência da antecipação seria forma de violar, tá? De violar a legislação, porque o artigo 950 não permite que essa indenização tenha um desconto pelo fato de ser pago de uma só vez. Mas qual a interpretação que os tribunais regionais dão? Eles dão a seguinte interpretação: se eu estou antecipando, eu posso dar o desconto porque quem paga adiantado tem que ter desconto na hora do pagamento, ainda que seja em caráter indenizacional. E a fundamentação está no próprio parágrafo único do artigo 950, que eles usam a expressão aqui, ó, poderá exigir, do parágrafo único, que a indenização seja arbitrada e paga. A expressão arbitrada, ele permite, segundo os TRTs do Brasil, permitem que os desembargadores e juízes do trabalho possam diminuir o quanto indenizatório e estabelecer um desconto pelo fato da indenização ser paga de uma só vez. Mas o Tribunal Superior do Trabalho, hoje, na maioria das suas turmas, não há posição ainda da SDI sobre o assunto, mas há a posição de algumas turmas do TST, perfile o entendimento de que dar interpretação da expressão arbitrada como se fosse liquidação, arbitrar seria liquidar, e aí ele poderia modificar o valor da multa dando desconto, isto viola dispositivo legal. Qual é a violação de lei? Artigo 950, parágrafo único. E com isso, o Tribunal Superior do Trabalho tem conhecido e recebido recursos de revista contra decisões dos tribunais regionais do trabalho que tenham dado desconto e sobre a alegação de violação do artigo 950, parágrafo único do Código Civil, não é? Entendendo que esta violação, que este desconto está violando o parágrafo único do artigo 950 e devolvendo os valores. Então, acaba com o empregado, ele topa a briga judicial perante a justiça e vai querer receber a indenização de uma só vez. Eu quero ser indenizado de uma só vez acerca desse pensionamento. E com razão, porque daqui a 10, 15, 20 anos, este empregado ele vai ter que usar a prótese dele. Se ele tiver sem a prótese, para fazer tarefas simples, é a coisa mais difícil do mundo. Mesmo no dia a dia, mesmo que seja fora do trabalho, para dirigir, para praticar esporte torna impossível, para esse sujeito acordar à noite sem a prótese, ir para uma geladeira, ele vai ter que pegar uma muleta, ele vai ter que caminhar, isso 10, 15, 20, 30 anos depois. Então, é um acidente que ocorreu no passado, mas que vai gerar efeitos para o futuro, para o resto da vida. Então, aí muito se questiona, professor, pagar de uma só vez vai gerar enriquecimento sem causa. Como enriquecimento sem causa? Perder uma perna é ausência de causa? Impossível. Perder um braço é ausência de causa? Não existe dinheiro no mundo que pague um membro do seu corpo. E é por esta razão que os tribunais têm entendido, o Tribunal Superior do Trabalho tem entendido que não é possível proceder desconto nessas hipóteses, até por questão de humanidade. Mas quais são as teses de defesa para quem vai advogar numa ação em que envolve acidente do trabalho? Neste caso, para reduzir. A tese de defesa é exatamente essa. Olha, se há antecipação, é preciso haver um desconto, não é? Você tem uma possibilidade também de lograr isso nessa tese, tá? Pela previsão do parágrafo único, do próprio parágrafo único do artigo 950, que fala em que o juiz pode arbitrar esse valor. E arbitrar significa dizer fornecer este desconto. Isso tudo só com relação aos danos aí, materiais, ao pensionamento. Agora vocês somem, uma pessoa que ganha 300 mil reais de indenização, mais 50 mil de seguro-saúde ao resto, durante toda a sua vida que o empregador vai ter que pagar, mais a devolução de valores cirúrgicos a mais, e além desses valores dos danos materiais, quem sofre dano moral dano material em decorrência de acidente de trabalho, também, evidentemente, sofre dano moral. E aí, quando eu tenho dano moral decorrente de acidente de trabalho, é outra premissa que eu tenho para trabalhar. A premissa que eu tenho para trabalhar do dano moral é a seguinte: bom, qual é a dor que sofre, subjetiva, que o empregado sofre ao perder um membro do corpo, um braço, uma perna, um dedo, não é? É uma limitação, quando ele sofre um acidente em que ele fica com uma cicatriz corporal permanente, visível,
quando ele sofre uma queimadura que fica uma mancha em seu corpo, que gera essa situação. Isto, evidentemente, por força do artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, gera dano moral e dará direito a este empregado de perceber este dano moral. Então, ele tem direito a receber o dano moral juntamente com o dano material. Professor, e se o empregado morrer no acidente do trabalho? Ele tem direito a receber o dano moral e o dano material? Ele não, porque morreu, mas a família dele tem. A família dele vai receber aquilo que nós chamamos de dano moral reflexo. O dano moral reflexo, também conhecido como dano moral ricochete. Dano moral ricochete, ora, o membro da família trabalhava, ajudava a família e veio a falecer em decorrência do acidente de trabalho. É evidente que, além das despesas de funeral, além das despesas, né, vão ter os danos morais a serem pagos de forma reflexa para a família da vítima. E nesse caso, ascendentes, descendentes, cônjuges podem postular este dano moral na Justiça do Trabalho, eles têm direito a esta percepção deste valor, né? Professor, e o pensionamento é devido também nesses casos? O dano material para a família da vítima? Sim, plenamente possível pagar o pensionamento do dano moral, do dano material para a família da vítima. Esse pensionamento, dano material, ele também é devido para a família da vítima. Só que com uma observação. Quando o empregado vem a óbito, neste caso, a família não pode pedir que a indenização seja paga de uma só vez. Porque o entendimento que prevalece nos tribunais é de que o parágrafo único do artigo 950 é claro que somente o prejudicado, quem sofreu o acidente, pode requerer o pagamento da indenização de uma só vez. O máximo que os herdeiros ou que a família pode postular, no caso de danos materiais, seria o direito material, né, que seria o pensionamento, só que esse pensionamento deverá ser pago de forma mensal e não de uma vez só, porque o parágrafo único do artigo 950 não se aplica a empregados que sofreram acidente de trabalho e vieram a óbito, mas apenas a empregados que sofreram acidente de trabalho com danos permanentes, mas que não faleceram. Isso é um detalhe importante que tem prevalecido na jurisprudência dos nossos tribunais, com relação a acidente do trabalho. Bom, professor, mas e os danos morais? Esses também são da competência da Justiça do Trabalho? Certamente que sim. Os danos morais, eles são uma situação específica que envolve competência da Justiça do Trabalho. Essa matéria já é pacífica, inclusive, simulada no Tribunal Superior do Trabalho, na súmula 392 do TST, que prevê o pagamento de danos morais nestas situações específicas. Então, nós temos aí essa situação de dano moral que vai ser devida, tá? E este dano moral, que além do dano moral, além do pagamento de dano moral, nós temos que pensar na figura do dano estético, porque existem acidentes de trabalho que o sujeito fica com sequelas, visíveis inclusive. Ora, ninguém gosta de ficar com a marca ou com uma cicatriz no corpo. Evidentemente que isso gera também constrangimento moral, mas que pode, né, ser postulado a título de danos estéticos. Muito bem. Então, nós temos a situação onde, no acidente de trabalho, o empregado pode postular danos materiais, pensionamento, seguro-saúde, devolução dos valores já pagos. Nós temos a figura do dano estético e nós temos a figura do dano moral, inclusive em caráter ricochete. Ora, se o dano moral, que pode ser devido não só durante o contrato de trabalho, que nós sabemos que alguns trabalhadores, apesar de não sofrer acidente de trabalho, eles podem ficar doentes com prestação de serviço, né? E quando ele fica doente, ele pode, evidentemente, ter direito à percepção de dano moral em decorrência dessa prestação de serviço. Agora, tem um detalhe importante. Existem doenças que elas se manifestam muitos anos depois de extinto o contrato de trabalho. E nessas situações, quando a doença se manifesta muitos anos depois de extinto o contrato de trabalho, o direito ao dano moral só vai poder ser postulado, evidentemente, depois. Ele não vai ter como entrar com a ação antes, que ele não sabia nem que ele estava doente. E não só os danos morais, mas também os danos materiais. Qualquer indenização a título de dano. Muito bem. Professor, mas isso é possível postular essa indenização? E se na minha casa, se a família, professor, for sustentada por esse trabalhador, ela tem direito a postular indenização nesses casos também? Tem. Professor, se todos os membros da família trabalham e um sofreu acidente, a família pode postular indenização também? Também pode.
podem ser cônjuge, mulher, filho, em qualquer circunstância. Nossa, professor, então é possível pensar em acidente de trabalho em qualquer circunstância e situação que vai gerar indenização? Sim. Professor, existem trabalhadores que trabalham em domicílio. O trabalho a domicílio também gera direito à indenização em caso de acidente de trabalho? Definitivamente sim. Se o empregado está prestando serviços em benefício do trabalhador e aí ele sofre um acidente de trabalho, ainda que seja em sua própria casa, é considerado acidente de trabalho e esse empregado terá direito a ser indenizado. Cuidado, que o acidente do trabalho em si, que gera esses pleitos indenizacionais, são aqueles acidentes que ocorrem durante a prestação de serviço e não fora dele, tá? Não fora dele. Então, se o empregado se acidentar, por exemplo, vindo para o serviço, de casa para o serviço, ou do serviço para casa, ele vai incorrer necessariamente em situação de acidente de trabalho. Só que é um acidente de trabalho apenas para fins previdenciários, não para fins trabalhistas. Então, ele vai ter direito, quem cai numa moto quando está indo para o trabalho, ou quem sofre um acidente no ônibus quando está indo para o trabalho, não tem direito a receber essas indenizações que nós falamos aqui. Ele tem direito a receber os benefícios da Previdência Social, mas as indenizações trabalhistas ele não tem direito. Agora, se ele sofrer dentro do local de trabalho ou em casa, prestando serviço para o empregador, nestas situações específicas, ele tem direito a receber, além dos benefícios previdenciários, as indenizações do direito material do trabalho, que seriam essas dos danos materiais, que envolvem inclusive o pensionamento, os danos morais e os danos estéticos. Ele vai ter direito a perceber tudo, tudo. Então, é muito importante. Cumulado, professor, cumulado. E não pode o benefício da Previdência excluir o direito à indenização do direito material? Eles são plenamente cumuláveis. O fato do empregado ou dos dependentes do empregado perceberem, por exemplo, o empregado faleceu. Então, pelo fato do empregado ter falecido no acidente de trabalho, a família agora está recebendo pensão por morte. O cônjuge está recebendo pensão por morte em decorrência desse falecimento do empregado. Então, o empregador ainda assim é obrigado a pagar o pensionamento mensal para a família deste empregado? Sim. Então, essa família passa a receber a pensão, cumulativamente, passa a receber a pensão por morte, que é o benefício previdenciário, que é pago pela Previdência, mais o pensionamento pago pelo empregador. Então, são dois pensionamentos pagos, os dois ao mesmo tempo, e não é bis in idem. Eles podem ser cumulados, sim. Extremamente importante esse ponto específico, porque as pessoas acham que, pelo fato de estarem recebendo o benefício previdenciário, não precisam postular os direitos trabalhistas. São direitos distintos, diferentes. Eu posso postular tanto um quanto o outro e receber ambos. Ora, e por que as pessoas não fazem, na grande maioria das circunstâncias? Desconhecimento jurídico. Desconhecimento jurídico, infelizmente, dos seus direitos, que são fundamentais. Né? É uma pena quando ocorre esse tipo de situação, que a gente torce aí para que as pessoas tenham acesso ao maior número de situações. Professor, e como é que eu calculo os danos morais? Os danos morais, eles se medem pela extensão do dano. Agora, são parâmetros extremamente subjetivos. Eu tenho que levar em conta a capacidade econômica do empregado, a capacidade econômica do empregador, eu tenho que levar em conta o grau de culpa do empregador no acidente, evidentemente, não é? E principalmente o caráter pedagógico da medida do dano moral. Da mesma forma que uma multa, o dano moral ele tem que ter um caráter pedagógico, para que a empresa lembre-se de adotar medidas para evitar que novos acidentes como esse se repitam em sua sede, em seu ambiente de trabalho. Ok? Isso é muito importante, é o caráter pedagógico da medida. Mas lembrando, quem sofre acidente do trabalho, para receber o direito, a indenização do direito do trabalho, essas indenizações de dano material, moral e estético, tem que estar no local de trabalho. Se ele sofrer acidente do percurso, não é considerado acidente de trabalho. Acidente de percurso é acidente de trabalho apenas para fins previdenciários e não para fins trabalhistas. Mas, professor, aonde é que eu consigo extrair esse entendimento? Eu vou extrair esse entendimento da Lei 8.213. O artigo 19 traz lá quais são as situações em que são consideradas, que equiparam o acidente do trabalho. Artigo 19 da 8.213, tem aqui o artigo 20 da Lei 8.213, que é muito importante também, e o artigo 21, artigo 19 a 21 da Lei 8.213, trazem aí situações em que são considerados acidentes de trabalho para fins previdenciários. Que o sujeito que acidenta de ônibus vindo para o serviço, ele tem direito a receber o benefício previdenciário, mas não tem direito a receber nenhuma indenização dessas que nós discutimos aqui na aula de hoje com relação ao direito material trabalhista. Isso é um ponto importante
a ser tratado aqui, tá? Ele só pode acumular se for efetivamente acidente de trabalho, não apenas para fins previdenciários, mas para fins de direito do trabalho também. Ah, então tá. Professor, mas e se o empregador der causa ao acidente de trabalho no percurso? É possível? É possível. Nós já tivemos uma situação específica com relação a isso, que foi, eu me recordo muito bem, um motoqueiro, um garçom estava vindo trabalhar para o serviço de moto, aí o empregador jogou gordura no restaurante, o empregador jogou gordura quente na água fluvial e despejou na rua, aí o garçom estava vindo trabalhar, ele escorregou na gordura quente que tinha sido despejada da cozinha na rua e ele caiu. Aí, nesse caso, é acidente do trabalho, para fins trabalhistas e previdenciários, mas isso é uma exceção à regra. Você pode encontrar ainda situações de exceção à regra onde o empregador é responsável pelo acidente. Mas nós temos outras dúvidas dos nossos telespectadores. Vamos partir aí para a nossa segunda dúvida da aula de hoje. Olá, professor. É possível acumular a indenização por danos morais com a indenização por danos estéticos? Perfeitamente possível acumular os danos morais com os danos estéticos. Muito embora nós não tenhamos ainda posição exata na lei sobre o tema, a jurisprudência dos tribunais ela é pacífica na acumulação dos danos morais e dos danos estéticos. Já era pacífica no tempo em que a competência era do STJ, onde danos estéticos podem ser perfeitamente acumulados com danos morais. Hoje, competência de trabalho, danos estéticos também podem ser acumulados com danos morais. Inclusive, alguns tribunais regionais do trabalho possuem súmulas internas pelo país afora. Entre eles, eu destaco aqui o TRT da primeira região, Rio de Janeiro. E o TRT lá da primeira região do Rio de Janeiro tem uma súmula interna também, falando exatamente que é possível acumular a percepção da indenização por danos morais com a indenização por danos estéticos. Dano moral é a dor íntima que a pessoa sofreu em decorrência do acidente de trabalho. Agora, a pessoa vai sofrer outra dor ainda, que é a do dano estético. Pessoa que sofreu, por exemplo, uma queimadura no rosto em decorrência do acidente de trabalho, ficou com o rosto desfigurado, amanhã, quando ela sair na rua, infelizmente, né, as pessoas vão olhar para essa pessoa na rua de modo diferente. E isto gera uma espécie de sentimento ruim dentro da pessoa que sofreu o acidente. Acaba que gera esse sentimento ruim. Gera, não é? E diante dessa situação, isso também é indenizável. Gera essa dor íntima, que também é um dano moral, mas faz parte daquilo que nós denominamos de danos estéticos. Então, o trabalhador ele possui o dano moral pelo acidente do trabalho, mais o dano estético em razão deste acidente. E é por esta razão que é possível se falar em percepção simultânea de danos morais e danos estéticos, porque se tratam de fatos geradores distintos. Não são fatos geradores iguais. Então, de modo geral, nós temos aí a acumulação dos danos morais e dos danos estéticos, tá? De maneira bem sucinta, sem muita dificuldade para aquele que vai entrar na Justiça do Trabalho. Nossa, professor, então se eu parar para pensar, refletir sobre o tema, eu vou encontrar a acumulação de uma série de direitos. E aí eu vou ter os benefícios previdenciários que podem ser pagos aos herdeiros ou à pessoa que sofreu o acidente. Como, por exemplo, quem sofreu dano estético, ficou com sequela permanente, tem direito a receber uma prestação da Previdência Social que recebe o nome de auxílio-acidente, que não ficou incapacitado para o trabalho. Então, ele vai receber o auxílio-acidente. Então, o auxílio-acidente pago pela Previdência, mais o dano estético. É possível a percepção simultânea dos dois? É possível a percepção simultânea dos dois. Então, ele vai receber o benefício da Previdência Social, mais os danos materiais, que seriam o pensionamento, que pode ser pago de uma só vez, o seguro de saúde, que vai continuar sendo devido pelo empregador ao empregado, a devolução dos valores que já foram gastos por ele, mais danos morais, mais danos estéticos. Então, nós temos aí inúmeras situações, fatos geradores distintos e todas elas indenizáveis. Em todas elas indenizáveis. Você chegou a uma conclusão. A conclusão que você chega é a seguinte: acidente de trabalho custa caro. Custa caro para o empregado, custa caro para o empregador, custa caro para a sociedade, custa caro para todos. Ela custa caro. O ideal e o que a lei deseja realmente é que os empregadores adotem as medidas de segurança do trabalho descritas nas normas regulamentadoras, que observem os procedimentos estabelecidos em lei, para evitar que haja este tipo de condenação, porque se houver dano, evidentemente, a lei
não vai passar a mão na cabeça de empregador que não respeita a legislação trabalhista. O empregador vai acabar sendo condenado a pagar esse tipo de indenização, que vocês viram que quando você soma esse montante todo, dá uma quantia vultuosa. Aí você fala, ah, professor, mas isso pode causar enriquecimento sem causa. E aí eu volto a frisar. Não é enriquecimento sem causa. Aquele que sofre limitações para o resto da vida, seja de ordens físicas, seja de ordens psicológicas, é natural e evidente que ele trocaria qualquer dinheiro que ele receberia por estar com a sua saúde restabelecida. Então, é muito importante, na hora de fazer o cálculo, na hora de entrar, exigir os seus direitos, as pessoas precisam ter acesso e conhecimento a mais com relação a esses direitos. Infelizmente, a sociedade brasileira ainda não tem acesso e conhecimento jurídico acerca desses direitos trabalhistas que lhes são devidos. Além desses, existem outras indenizações que ainda são possíveis a percepção. Então, nós temos uma série de danos aí a serem indenizáveis, tanto no momento do acidente, quanto em momentos futuros, que são os fornecimentos de próteses futuras, fornecimentos de joelheiras específicas para acoplamento dessas próteses futuras, e isso tudo vai ter um procedimento complexo, porque acaba que este processo trabalhista, ele vai se perpetuar no tempo para fazer a liquidação por artigos, liquidação por arbitramento, e às vezes o processo trabalhista, ele pode durar a vida inteira do empregado, porque toda vez que ele for ter acesso a uma prótese nova, ele vai ter que entrar com uma nova liquidação. Mas ele não vai precisar discutir de novo a matéria de processo de conhecimento, mas ele vai ter que entrar com nova liquidação para saber o valor da prótese. Porque hoje a prótese, por exemplo, custa 40 mil. E daqui a 10 anos ela vai custar quanto? Daqui a 20 anos essa prótese custa quanto? Quantos mil reais ela vai custar? Ela vai custar menos? Ela vai custar mais? Vai ser possível, por causa da evolução da engenharia genética, devolver a perna até então impossível e perdida pelo empregado? Então, nós temos que levar em consideração essa situação. Por isso que esses danos materiais que envolvem fornecimento de próteses não podem ser pagos de uma só vez, diferentemente do pensionamento. Mas o dano material, ele pode ser pensado com relação a fornecimento de próteses, ele pode ser pensado numa situação mais longa pela vida do empregado. Então, esses processos, muito embora o empregado receba o valor, o processo, mesmo o empregado recebendo o valor, esse processo não acaba, ele vai continuar, porque no dia de amanhã, daqui a 10, 15, 20 anos, ele vai poder ter direito à percepção desses valores. Além do que, a pensão, é claro, ela se deteriora no tempo, né? Ela sofre ação de planos econômicos, e nessa situação, o empregado acaba tendo que entrar com uma ação revisional da pensão. Da mesma forma que você faz com pensão de alimentos, quando a pessoa entra com uma revisional de pensão alimentícia, ocorre aqui na Justiça do Trabalho com relação a essa pensão mensal que é paga da indenização de direito material. Porque se a pensão for paga mensalmente, é claro que de tempo em tempo ela pode ser revisada, porque ela corrói em função, o valor numérico, né, o valor nominal, corrói em função da incidência da inflação natural. Afinal de contas, os valores que são pagos hoje não serão os valores que são pagos amanhã, que não serão os valores que são pagos depois da manhã. Então, em síntese, o que nós vimos na aula de hoje foi a figura do dano material, compreendida entre pensionamento, a forma de pagamento desse pensionamento, do cálculo desse pensionamento, a devolução de valores pagos a títulos de despesas cirúrgicas, tratamentos médicos, medicamentos e despesas de fisioterapia, e também a questão referente ao seguro-saúde, além do dano material, que é perfeitamente cumulável com o dano, aliás, com os benefícios previdenciários. Eu posso postular os benefícios da Previdência Social, mais os danos do direito material do trabalho. Além desses dois, eu posso postular aqui também, que o dano previdenciário é na Justiça Comum, mas você vai ter direito a receber, né? Na Justiça do Trabalho, nós temos os danos materiais, os danos morais, e dentro dos danos morais, mas em separado, eu posso ainda perceber cumulativamente a figura dos danos estéticos. Então, nós temos aí a composição de todos os danos materiais, morais e estéticos que são possíveis postular em decorrência do acidente do trabalho. Na próxima aula, nós falaremos sobre prescrição nas ações acidentárias, prazos para que você possa exercer o seu direito de ação e ingressar em juízo. Até lá. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.